Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. E hoje o nosso tema é Quando o Alzheimer chegou em casa. Eu sou geriatra e minha mãe mostra que a demência rouba memórias, mas nunca o amor. Para enriquecer essa conversa, temos aqui uma convidada muito especial, linda por fora e por dentro, doutora Gabriela Mânica, que é geriatra, especialista pela Santa Casa e tem uma relação muito pessoal com Alzheimer, já que a sua mãezinha convive com a doença. Além disso, ela usa suas redes sociais de maneira muito especial para compartilhar um pouco do dia a dia com ela, até brincando que ela é uma influencer, trazendo assim uma visão mais humana, descontraída e com muito profissionalismo para o público. Doutora Gabriela, muito obrigada pela presença, estamos muito ansiosos para ouvir você. Você é filha de mãe com Alzheimer e hoje ajuda tantas famílias nessa jornada. Como foi esse caminho até a geriatria? Teve, assim, algum momento, alguma experiência que você definiu, é isso que eu quero fazer? Por exemplo, quando sua mãe foi diagnosticada, você já era geriatra? Então fala pra gente um pouquinho assim sobre os desafios da especialidade. A palavra é toda sua. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer. E sim, o meu encontro com a geriatria, na verdade, foi durante a faculdade. Eu sempre tive um olhar muito humanizado para o paciente, então eu sempre criava uma ligação muito forte com os meus pacientes, tinha um olhar muito empático e gostava muito da área de estética também. E aí, durante toda a faculdade, eu falo que eu vou fazer dermatologia. Até que no último ano de faculdade, depois de muitas experiências com pacientes e de muita ligação com as histórias, eu assisto uma palestra de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Maravilhosa. E um livro maravilhoso. Ela é fantástica. Esse encontro foi em 2015, no meu último ano de faculdade, há 10 anos atrás, e ela foi para uma palestra presencial lá na faculdade, na Liga, acho que era Liga de Cuidados Paliativos ou Liga de Geriatria. Quando eu assisti a palestra dela, eu me identifiquei com tudo que ela falava. Eu falei, eu não posso fazer dermato. Não que na dermatologia eu não fosse ter esse contato com os pacientes, mas a minha visão seria um pouco diferente, né? E aí eu decido que eu vou fazer clínica, mas minha faculdade foi muito difícil. Eu fui bolsista, eu tinha uma bolsa de 100%, eu era filha de mãe viúva. E eu precisava trabalhar. Então eu vou para um posto de saúde, fico 4 anos trabalhando. E lá, a minha ligação com os idosos era sempre muito diferente de quando eu atendia um jovem, de quando eu atendia uma criança. E ali eu já começo a me identificar. Vou para clínica médica, que são 2 anos, eu faço clínica médica na Santa Casa. E na clínica, eu sentia muita dificuldade quando eu tinha que olhar somente por uma parte do paciente. Eu lembro de alguns ambulatórios de gastro, por exemplo, que eu tinha que olhar só para a gastrite do paciente, eu queria olhar para o todo. Ali eu já começo a entender que eu preciso de algo, ou eu continuaria sendo clínica, mas as pessoas não procuram exatamente um clínico, né? Nesse tempo, minha mãe já tinha sido diagnosticada antes da clínica. Antes de eu entrar na residência de clínica, ela já tinha sido diagnosticada. Mas quando vem o diagnóstico, eu começo a estudar, a ler cada vez mais sobre Alzheimer, sobre as demências. E ali eu entendi que eu ia ser geriatra. E o diagnóstico da sua mãe, ele veio em que momento? Você já era geriatra? Não, vem antes de clínica ainda, antes da clínica médica. Minha mãe tem 64 anos hoje. Ela é nova, né? Ela é muito nova. Sim, e o quadro dela começa, os primeiros sintomas entre 56, eu não sei exatamente a idade. Eu acho que na minha formatura, conversando com os meus irmãos, já tinha alguns indícios. E ela começa com um quadro de esquecimento. Inicialmente é difícil você perceber, e esses esquecimentos, às vezes a gente atribuía a uma desatenção, a um possível TDAH que ela tinha aí ao longo da vida, que nunca foi diagnosticado e que hoje eu observo com mais conhecimento alguns comportamentos que ela tinha ao longo da vida. Imagino que ela poderia ter um transtorno de déficit de atenção. Ela perdia muitas coisas, ela esquecia
esquecia a senha. Então, nesse começo, a gente acha que é o normal dela. Até que um dia ela se perde, voltando para casa. E ela fica com o carro. E ela chega e conta pro meu irmão que tinha encontrado dificuldade para voltar para casa. E aí, a gente já tinha levado ela num neurologista, o exame dela de rastreio era normal, o exame de imagem era normal, mas quando isso começa a se acentuar, ela começa a ter dificuldade em desempenhar as funções dela, a gente já entendeu que algo não estava certo, e aí a gente traz ela para São Paulo, num centro especializado em memória aqui. Ela ainda não recebe o diagnóstico. O processo diagnóstico é muito difícil, assim, e aí os exames dela eram normais, há 8 anos atrás era mais difícil o diagnóstico ainda, então a gente sai sem respostas. E aí eu começo a procurar na internet alguém que falasse de Alzheimer, encontro uma psiquiatra que fazia textos, ela tinha um site com texto de Alzheimer, um texto básico, assim, o que é Alzheimer, quais são as fases do Alzheimer, li e levei nela, e aí ela pede uma cintilografia cerebral. E aí, com a cintilografia cerebral, a gente fecha o diagnóstico, inicia o tratamento. E isso foi 17, 18. E aí, eu só vou fazer residência de geriatria em 2022. Então, 4, 5 anos depois. Nossa. E então, você atuou praticamente junto com o estudo de caso em família, né? Sim. Doutora, então... Eu queria entender alguma coisinha assim. Os desafios da especialidade, porque você termina atendendo os idosos, mas a família também. Então, você mostrou agora a dificuldade que foi, o contexto seu, dos seus irmãos, a busca e depois o lidar com a situação em si. Nos fala um pouquinho sobre esses desafios, porque você termina atendendo um pacote, não é? Sim. Sim, é desafiador, é algo que eu ainda tô entendendo. Eu tive um crescimento muito rápido também, porque eu acabei a residência e com isso de dividir a minha experiência e as pessoas se identificam comigo porque eu vivo a mesma coisa que elas estão vivendo. E aí, eu tive um crescimento rápido, então eu ainda tô entendendo toda a dificuldade e a administração disso tudo, porque de repente eu tinha mais de 1.000 famílias para cuidar, com o meu telefone, com o meu WhatsApp. Então, hoje eu cuido de inúmeras famílias, e eu sempre falo isso para os familiares dos meus pacientes, quando eu começo a tratar um paciente com demência. Eu vou tratar o paciente, mas eu vou tratar a família junto. E volta e meia, os filhos se tornam meus pacientes também. E é muito complexo, porque a gente troca experiências, né? Eu já tinha esse olhar empático para as pessoas, para os pacientes, e aí, de repente, eu tô diante de uma família que vive exatamente os mesmos desafios que eu e que os meus irmãos. Então, a doação é muito grande, os desafios são muito grandes, conseguir administrar tudo isso também tem sido algo que eu tô entendendo, mas eu acho que além dos desafios, é entender isso como um propósito. Então, é algo que, de certa forma, me transborda. Eu falei isso para minha última paciente de hoje, antes de vir para cá. Eu tenho um sentimento de identificação com eles, um sentimento de comunidade com essas pessoas que eu acompanho, com um grupo que eu tenho de apoio, que tem mais de 760 pessoas. É uma sensação de que a gente se entende de uma forma tão íntima que conversar com outras pessoas, às vezes, parece que não vai fazer tanto sentido. Exatamente. Porque o olhar é tão diferente, porque o que a gente vive no dia a dia mesmo é tão complexo. Então, hoje, a geriatria é linda, né? E ela pode ser feita de várias formas. A minha área de atuação hoje é cognição e demência. Eu atendo outros tipos de pacientes, sim. Eu tenho pacientes jovens, eu tenho pacientes desde 40 anos fazendo acompanhamento geriátrico comigo. Qual é a idade ideal para procurar geriatria? Olha... Porque 40 anos seria já? Sim,
a gente inicia o processo de envelhecimento, eu falo para os meus pacientes que a gente começa a perder músculo, a gente começa a perder osso, a gente começa a perder tecido cerebral a partir dos 30 anos, entre 30 e 40 anos. E a geriatria, ela também é uma especialidade que estuda e avalia o processo de envelhecimento, e não só a velhice, né? Então, a gente pode fazer um planejamento do envelhecimento. Hoje eu atendi uma mulher de 47 anos, que cuida impecavelmente da saúde dela, assim. E eu falei... Ai, mulherada, é importante isso. E ela falou, Gabriela, eu vim com você para planejar o meu envelhecimento. Eu quero, junto com você, planejar. E o que o geriatra faz? Eu estava explicando para ela, a gente faz uma avaliação geriátrica ampla, onde eu pego tudo que ela já fez na vida, todos os tratamentos, todos os exames, tudo que ela tem, e eu coloco na minha consulta, porque é uma avaliação ampla do paciente, e eu faço um roteiro de tudo que ele vai fazer. Então, eu falo para ela, nada vai se perder agora. Por mais que você tenha os seus especialistas, se um dia você falar, ai, não consegui voltar no meu prócto, eu já sei quando é a sua próxima colono, eu vou te dar o pedido. A parte da suplementação, ela falou, Gabriela, eu fico completamente perdida. Com tudo que esse bombardeio que a gente tem. Da opinião dela, é verdade. De informações e especialidades, né? E a geriatria, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é uma sociedade muito científica, né? Então, nós somos científicos e aí a gente avalia muito criteriosamente esse bombardeio de informação, de suplementação. Então, a gente avalia muito criteriosamente, a gente consegue, às vezes, nortear melhor o paciente do que realmente vale a pena ele fazer, do que realmente vale a pena ele investir no processo de gerenciamento de envelhecimento, porque sim, a gente é bombardeado de informação o dia inteiro e fica difícil administrar tudo isso. Nossa, creatina é maravilhosa. Não, não é, toma isso. Não, não faz diferença, realmente. Exato, e a gente é bombardeado também por tudo, né? Tem a indústria, tem questões financeiras envolvido nisso também. E aí, às vezes, você fica confuso ali de que caminho você vai seguir. Então, eu acho que ter um geriatra para chamar de seu é maravilhoso. Porque nossa, ele vai doutora, te mudou nortear. até a visão da questão da geriatria aqui. Tanto que a gente traz muito esse conceito só idosos. Aí você tem a questão do Alzheimer, que você fala bastante, das outras demências. Então, você já está mostrando o quão amplo é. Uhum. E tem áreas de atuações diferentes, sabe? Eu tenho uma colega maravilhosa, inclusive, a Ana Carolina Soares, que ela atua muito mais no planejamento do envelhecimento mesmo. Ela tem uma linha de medicina de estilo de vida, então é muito mais. A gente estuda juntas toda quinta-feira, e aí na minha semana eu escolho um artigo de demência, na semana dela ela escolhe um artigo de exercício físico e a melhor indicação para patologia daquele paciente. Então, tem várias formas. Você pega 5 geriatras, eles vão ter formas diferentes de atuar, mas a nossa principal visão é o paciente de forma integral. Como um todo. Exatamente. Olha que maravilha. E, doutora, então, essa questão da sua mãe, eu sou encantada com as suas redes sociais, eu fico impressionada com esse cuidado que você falou desde o início, por que você foi parar na geriatria, e eu fiquei encantada mesmo com esse carinho que você tem, porque o seu Instagram inteiro é só carinho e amor para todos os seus pacientes e todas as pessoas que te acompanham de alguma forma. Então, para a família dessas pessoas que você termina atendendo, o que você sugere? Essa questão das dificuldades, as oscilações de humor, irritação, confusão mental, essas pessoas também terminam sofrendo, né? E como é que você estende esse carinho? Eu vejo você falando tanto sobre a família das pessoas que tem essa questão demencial, e eu também gostaria que você explicasse um pouquinho, que as pessoas às vezes confundem o Alzheimer com demência, né? Uhum. Bom, Alzheimer
É um tipo de demência, mas a gente tem outras formas. O que que é demência? Demência é declínio cognitivo, é eu ter uma cognição e ter um declínio nisso. Então, basta eu ter alteração na memória, na atenção, no foco, na concentração e perda de funcionalidade. Não basta eu ter esquecimento e estar fazendo tudo normal, tô dirigindo, tô indo no supermercado, cuidando das minhas contas. Declínio cognitivo com perda de funcionalidade é demência. É uma síndrome, mas o que levou à demência? É o Alzheimer? É uma demência vascular por isquemia cerebral? É demência frontotemporal? É por corpus de Levy? A gente consegue identificar com algumas diferenças no quadro clínico e alguns exames. E as demências, elas evoluem muito parecidas. Elas começam diferentes entre si, mas depois elas vão ficando muito parecidas. E existe uma escala de funcionalidade, onde o paciente vai perdendo a funcionalidade. É muito interessante que quando a gente olha essa escala ao contrário, é exatamente o desenvolvimento de uma criança. Então, eles vão perdendo, vai tendo dificuldade para tarefas mais complexas, depois para se vestir, para banho, para usar o sanitário, para falar, para comer, para andar, para levantar, para segurar o pescoço, para sorrir e podem acabar em postura fletida. Quando a gente olha essa escala ao contrário, é exatamente uma criança se desenvolvendo. E aí, nessa evolução, a gente fala da parte cognitiva, mas junto com isso, além da mudança na estrutura cerebral, a mudança na química cerebral, nos neurotransmissores. Então, esse paciente pode ter depressão, ansiedade, apatia, agitação psicomotora, agressividade. O paciente pode ter várias alterações comportamentais e isso gera muito impacto para quem está cuidando. Eu falo que a gente lida muito bem em dar um banho, em pôr uma roupa, em ajudar a comer. O problema é você lidar com agressividade. Oscilações de humor. Com oscilação de humor. Impaciência. Exatamente, isso é complexo, e aí a gente entra em sofrimento, sim, sofrimento, e aí o que fazer, né? Eu dou algumas dicas sempre. Você fala do manual do cuidador, eu achei tão legal. Aí tem pontos muito importantes, né, de você saber lidar com essas alterações, porque o paciente, se ele estiver vendo uma menininha de blusa listrada na sala, não adianta você tentar convencê-lo que não tem uma menininha de blusa listrada na sala. Vai ser mais fácil você interagir com a menininha de blusa listrada e com o seu familiar. Então, é isso que eu explico para eles. Eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Final da tarde, essa é a frase mais comum. Eu quero ir para casa. Por quê? Ele não processa mais a memória recente e, às vezes, a memória que ele tem é de uma outra casa, de um outro lugar. Eu quero meus pais, eu quero meus filhos. Eu tenho pacientes que pedem pelas filhinhas que choram, eu quero minhas menininhas, eu quero a Ana Luísa, e aí a filha dela, Ana Luísa, adulta, tá cuidando dele. Não adianta você falar, eu sou Ana Luísa, olha essa casa, olha para essa parede, tem alguns que forçam, olha em volta, você não tá reconhecendo? Não adianta. Vamos, mamãe, amanhã a gente vai, agora já tá tarde, vamos assistir um filme e amanhã a gente vai para casa? Vamos ouvir uma música e amanhã, vamos fazer a mala então e amanhã cedo a gente vai? E aí você acalma o paciente. Você tentar convencê-lo de que o que ele tá vendo não é real, ele vai entrar em conflito com ele mesmo e ele mais angustiado. E ele vai sofrer mais. Eu peço sempre para os meus pacientes, para os familiares dos meus pacientes assistirem um filme do Anthony Hopkins, Meu Pai. O filme, ele mostra exatamente a visão do paciente, porque ele, o Anthony Hopkins, com demência, ele vê a filha, depois a outra, e você começa a ficar incomodado com o filme, porque você começa a não entender. Mas era a filha dele que estava aqui, agora é outra. E eu comecei a ficar incomodado, não estou entendendo. E aí, de repente, vem o insight, eu estou vendo da perspectiva dele. E aí você entende o que ele vê, o sofrimento dele, porque é uma filha que tá na casa, de repente mudou, é outro, de repente ele não tá entendendo onde ele tá.
E aí você vê dessa perspectiva do paciente e ficar tentando convencê-lo do contrário não é o melhor caminho. Então, a maioria das alterações comportamentais são melhor resolvidas com medidas não farmacológicas do que farmacológicas, porque as medidas farmacológicas vai sedar o paciente, vai trazer mais alteração, são necessárias, extremamente necessárias. Elas servem, elas não regridem a situação do paciente, mas elas conseguem estagnar? Não. Ou só a atuação é só comportamental mesmo? Na verdade, a gente tem duas classes de medicamentos que atuam na doença de Alzheimer há mais de 20 anos. Agora, algumas novas descobertas, mas nada viável de uso ainda. E esses medicamentos, eles servem para retardar a evolução. Então, às vezes eu poderia chegar no final dessa escala evolutiva em 10 anos e eu vou retardar para 15. Para 20. Só que é para retardar a evolução. O paciente vai continuar evoluindo. Mas continua a evolução. Agora, essas são extremamente importantes. A gente tem duas classes medicamentosas que ficam durante toda a evolução até que o paciente chegue num quadro muito avançado. Só que aí a gente acaba usando vários outros medicamentos para controle comportamental. Antipsicótico, antidepressivo, benzodiazepínico, o próprio canabidiol. Então, doutora, você falou muito do canabidiol. Eu tô terminando a pós em neurociência agora. Meu último módulo foi sobre a cannabis e eu fiquei encantada com os benefícios, mas a palavra hoje é sua. Sim, assim, entra na minha vida através da minha mãe, isso sim. Isso entrou através da minha mãe. Minha irmã, que não é médica, propõe que a gente inicie o uso do canabidiol quando a gente estava numa fase bem difícil, foi em 2020. A gente estava numa fase bem difícil, de muita alteração comportamental. E aí a minha irmã sugere, no começo eu fiquei meio assim, meu irmão é médico, também não queria, mas aí a gente decide iniciar. E 15 dias depois, eu encontrei minha mãe e fiquei perplexa e falei, preciso entender sobre isso. E aí fui estudar. Me deparei com um sistema endocannabinoide que é lindo. Lindo! Um sistema nosso. Nós temos... Que nada a ver tem com a planta, porque a planta tá lá na natureza e nós temos o nosso sistema endocannabinoide que ele existe sem a existência da cannabis ativa, mas que a cannabis interage muito bem com esse nosso sistema. Então, nós temos um sistema endocannabinoide. Nós temos receptores no nosso sistema nervoso central e nós temos uma espécie de neurotransmissor chamada anandamida, que significa felicidade plena em sânscrito. E a anandamida é responsável por homeostase e equilíbrio de funções muito importantes do nosso organismo. Então, ela modula o nosso humor, ela é uma resposta ao estresse, ela participa de sono, memória, termorregulação, e se por algum motivo a nossa produção de anandamida reduzir, seja pelo envelhecimento, por uma doença crônica, por estresse crônico, por insônia, existe na planta substâncias que interagem com o nosso sistema endocannabinoide. E aí é extremamente útil, com muitas vezes, com muito menos efeito colateral do que muitos medicamentos. Doutora, os idosos, quando eles têm o diagnóstico da demência, do Alzheimer, aí já entra com essa medicação. Normalmente eles recebem bem ou você tem que fazer ajustes também de medicação? Da medicação alopática, do canabidiol? Dos dois, no geral. É meio que na tentativa e erro. Então, a terapêutica tradicional, com anticolinesterase, com inibidor da NMDA, que é a terapêutica tradicional, a gente inicia em doses baixas e vai progredindo. Quando os pacientes têm algum efeito colateral, a gente tem outras alternativas, como via tópica, através de adesivo. Então, a gente entra em dose baixa e vai progredindo. Eu faço sempre uma medida por vez. Então, tem todo um planejamento ali, eu vou introduzindo um medicamento por vez. Já quando é para alteração comportamental, é tentativa e erro, porque daí abre um leque muito grande
Nada disso, a gente não tem um protocolo, é o que eu explico para os familiares, a gente não tem um protocolo claro. Eu vou usar um antidepressivo e vai dar certo, eu vou usar um antipsicótico e vai dar certo, eu vou usar o canabidiol e vai dar certo. Não, eu falo, a gente vai começar por esse, e se esse não der certo, a gente vai para esse, e se esse não der certo, a gente vai para esse, e se esse não der certo, a gente vai para esse. Sim. E canabidiol também, eu falo, é uma ferramenta extremamente útil e segura, e a gente tenta, e a gente só vai dizer que não deu certo o canabidiol se a gente se a gente usar um bom produto, se a gente chegar numa boa concentração de CBD, se a gente tentar os outros fitocannabinoides em conjunto, como o THC, canabigerol, a depender do caso do paciente, mas a gente só vai dizer que não deu certo se a gente tentar e fazer uma terapêutica realmente ali otimizada para aquele paciente. Pode não dar certo? Pode. Pode não surtir efeito? Pode, aí a gente suspende, mas assim, quando você não tem outras alternativas, você pega as que tem e tenta. Você acha que ainda tem muito tabu? Ou hoje a família recebe melhor? Ainda tem? Eu acho que tem tabu. É que as famílias chegam pra mim já procurando, porque eu falo muito abertamente disso, né? Então é difícil eu propor pra uma família que tem tabu, porque ela novidade, já chegou, né, pra mim com esse intuito. Mas eu vejo muito ainda com profissionais, né? Com colegas médicos, talvez em alguns outros lugares que eu fosse falar sobre isso. É que na minha prática eu não tenho tanta experiência com um tabu, porque eles já me procuram com esse intuito. Eles já chegam para mim querendo a utilização. E tem uma frase sua que eu achei muito linda. Você pode sugerir para 10 pacientes, pode talvez não funcionar para 9, mas se funcionar para 1, já não tem preço, né? Exato, porque é uma família que eu tô ajudando. E assim, é muito difícil eu prescrever para 10 e não funcionar para 9, sabe? A proporção, eu falo que eu tenho hoje mais de 1.000 pacientes em uso de cannabis e suspendi para pouquíssimos, uma porcentagem muito baixa que não se beneficiou de nenhuma forma. Mas é exatamente isso. Se 10 não funcionar e eu não causar dano àquele paciente, e para 1 funcionar, já valeu a pena. Já valeu. Porque é uma família que eu consegui ajudar. Da mesma forma que eu fui ajudada por um médico prescritor que prescreveu em 2020, quando se falava muito menos ainda. Muito menos, Então, assim, e quando me perguntavam, Gabriela, mas você prescreve algo que não tem evidência científica? Não é um label, né? A gente fala, na medicina, a gente procura prescrever sempre medicamentos que sejam on-label, em bula. Não é on-label, a gente usa off-label, mas ele está em bula para crianças com epilepsia, por exemplo. Então, é seguro. E quando me perguntavam isso, Gabriela, não tem evidência científica, eu falo assim, tá bom. Mas até a gente ter evidência o suficiente para ser on-label, pode demorar 10, 15, 20 anos. E as famílias não têm esse tempo. Eu não tinha esse tempo. E tem que começar em algum momento, né? Eu falo assim, eu não tinha esse tempo. Se eu não tivesse sido ajudada em 2020, eu não viveria o que eu vivo hoje. E as experiências que eu vivo hoje abriram portas para algo tão lindo na minha vida, e um encontro tão importante com o meu propósito, que eu não tinha tempo para esperar. Não tinha esse tempo. 20 anos, imagina. Ela não vai mais estar aqui. Sim. E assim, talvez nas condições que ela estava quando a gente iniciou, ela não estivesse com a gente em casa. A gente não tivesse conseguido fazer esse cuidado em casa. Com certeza. Talvez eu tivesse que ter buscado um residencial para ela. Porque quando tem muita alteração comportamental, é muito difícil você cuidar e administrar. E eu falo, isso é muito importante também. Um tema que eu sempre reforço nas minhas consultas. Residencial não é abandono. Uma casa de repouso, um residencial não é abandono. Nossa, esse assunto é muito importante. É delegar para pessoas que sabem fazer bem feito aquilo que você não está conseguindo. E dar todo um apoio, um suporte, vamos dizer assim, intensivo. Exatamente. Que talvez você não tenha. Mas para você conseguir cuidar, o paciente precisa estar estável. O
paciente precisa estar bem controlado, senão a família não consegue, Não ou a consegue. família adoece junto. Adoece todo mundo junto. Adoece. Doutora, eu queria o seguinte, que você desse uma mensagenzinha para a família que está no início dessa jornada de um idoso que começou com Alzheimer ou qualquer outra demência e nos diga aquela mensagenzinha final e, na sequência, onde podem encontrar você nas redes sociais. Então, para as famílias que estão se deparando com esse desafio, eu desejo força, é necessário, paciência e apoio. Elas precisam de apoio e elas precisam cuidar delas mesmas também. Eu falo que quando a máscara cai no avião e a gente precisa colocar o oxigênio na gente antes de colocar na pessoa que está do lado, mesmo que seja nosso filho, uma criança, eu tenho um motivo para isso. A gente só consegue ajudar o outro se a gente estiver bem. Então, que essas pessoas consigam cuidar das suas saúdes também, para conseguirem cuidar dos seus familiares. E podem me encontrar, principalmente através do meu Instagram, que é a doutora Gabriela Mânica. E lá tem link para entrar em contato direto com a minha secretária e me encontrar onde eu faço atendimento. E o seu grupo, você tem um grupo, não tem? Tem um grupo. Dá para entrar no grupo? Como é que funciona o seu grupo? Sim. É um grupo gratuito. Eu via que toda vez que eu postava algo, as pessoas começavam a se ajudar nos comentários, então um respondia ao outro, e eu pensei, eu vou criar uma comunidade para essas pessoas poderem se ajudar, com dicas, com experiências. Então tem lá a minha primeira postagem no Instagram fixada é acesso ao grupo. Então basta digitar grupo no comentário que ela vai receber um link para entrar no grupo. E eu recomendo que as pessoas mantenham o grupo silenciado, porque tem mais de 1000 mensagens por dia, arquivado, porque nem sempre você quer pensar naquele tema. Então eu falo para todos, entra, silencia e arquiva. E entra no grupo para quando você tá precisando ler, trocar experiência, pedir ajuda, pedir alguma informação. Doutora, você foi muito incrível fazendo esse grupo. Que humano. Pessoal, infelizmente o tempo acabou. Eu tô arrasada, que eu ficaria horas te ouvindo. Doutora Gabriela, hoje a gente não só conversou sobre geriatria e demência, você trouxe essa outra visão também da geriatria, que eu achei muito legal. Mas a gente falou sobre amor em forma de cuidado. E eu não vou mentir, é impossível sair dessa conversa sem se emocionar. Você fala da sua mãe com tanto orgulho, tanto carinho, mesmo nos dias difíceis. Quem acompanha a doutora pelo Instagram vê que ela também não posta só flores, ela mostra a realidade. E isso não é só medicina, isso é humanidade pura. A forma como você transforma cada pequeno avanço, o sorriso da sua mãe, o motivo de celebração, mostra que o Alzheimer ele pode até roubar as memórias, mas nunca vai apagar o amor. Sabe o que é o mais bonito? Você leva esse mesmo olhar sensível para cada paciente, para cada família que chega até você assustada sem saber por onde começar. Você não trata doenças, você acolhe histórias. Você devolve dignidade, você mostra que mesmo nos diagnósticos mais difíceis, ainda há espaço para alegria, respeito e para a vida. E eu me pergunto se a sua mãe sabe o tanto que ela te inspira. Eu sabia que ia ser difícil. Não só como filha, mas como médica. Cada post, cada relato, cada brincadeira de chamá-la de influencer carrega uma mensagem muito poderosa. E você está ensinando a todos nós a enxergar isso. Muito obrigada mesmo por dividir o seu conhecimento, sua experiência, mas principalmente seu coração com a gente. Eu sabia que o podcast não seria diferente, que você ia trazer todo esse seu lado humano que você mostra nas suas redes sociais aqui também. Que a sua mãe continue sendo essa luz que ilumina o seu caminho. Eu sei que não é fácil. E que você siga iluminando o de tantas outras famílias. Porque o mundo precisa de mais médicos como você, que curam com ciência, mas que cuidam com amor.
E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe as suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários. Eu vou deixar todas as informações da doutora aqui também. E não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você. Obrigada. Doutora, obrigada. Ai, que lindo. Acabou.